Quem foi encontrando, irmãos, vamos ficar de pé para ouvirmos a palavra de Deus, em reverência. Aleluias. Graças a Deus. Romanos 5, versículo 18. Graças a Deus. Portanto, assim como pela transgressão de um veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, pelo santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para glorificar e engrandecer Teu santo nome. Sim, Senhor Jesus, leva-nos, Senhor, ao mais profundo da Tua vontade. Sim, meu Pai, fale profundamente aos nossos corações, para que nós possamos, pelo nome de Jesus Cristo, meu Pai, entender com a Tua boa, perfeita e agradável vontade pelas nossas vidas. Sim, meu Pai, que possa ser uma ministração prática. Sim, que nós possamos levar, meu Pai, aos outros, levar, meu Pai, às nossas vidas, a Tua palavra, o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, queridos. Graças a Deus. Aleluias. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, escrita em 57 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, ela tinha como intuito, irmãos, a exortar aquela igreja, porque ela era uma igreja que estava retornando de um exílio, quer dizer, a igreja estava podendo novamente ter contato com a palavra do Senhor, e eles voltavam a Roma. E Paulo, quando ele escreve esta carta, ele não estava em Roma, ele estava em Corinto. Ele estava terminando ali a sua missão nas igrejas do Oriente. Ele iria levar as ofertas que ele recebeu para Jerusalém, porque a igreja ela estava necessitada lá. Depois ele iria a Roma e posteriormente a Espanha. E estes eram os planos de Paulo. Não eram exatamente os planos de Deus, mas o contexto que nós vamos estar aplicando aqui é que quando ele escreve esta epístola. Amém, irmãos? E o capítulo 5, ele divide-se, irmãos, e ele vai falar da justificação. E a partir ali do versículo 12 ao versículo 21, ele vai trazer um paralelismo entre Adão e entre Jesus Cristo. E ele apresenta primeiro, dos versículos 12 a 14, Cristo, ele apresenta Paulo e Cristo. De 15 a 17, ele contrasta os dois, e do restante, que 18 a 21, ele traz um comparativo entre os dois. E isso é o contexto original, este é o contexto específico. E há uma lógica aqui. Por quê? A primeira lógica, irmãos, é que o pecado entra no mundo. O segundo é que a morte entra no mundo pelo pecado. E no terceiro, irmãos, que todos que pecaram estão fadados à morte. Amém? E essa carta, ela traz algumas argumentações. E ela traz comparações, ela traz paralelos, como eu já disse. E eu vou permitir-me também a fazer paralelos, e nós vamos fazer nessa noite uma aplicação pessoal dessa palavra. A palavra nos fala que nós temos dois Adões. O primeiro Adão, ele se manifesta lá em Gênesis, capítulo 3, dos versículos 9 a 13, é o que nós vamos estar ouvindo nesta noite. Amém, irmãos? Para nós iniciarmos este paralelo. Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 13. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesse? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3,
Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 13, que nós acabamos de ler. E agora, irmãos, nós vamos fazer um outro paralelo, nós vamos costurar, e eu vou precisar da atenção dos irmãos para que nós possamos entender a mensagem. Abramos as nossas Bíblias agora em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Aleluia, Senhor. Dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que não faça a minha vontade, mas a... Aleluia. Irmãos, um dos argumentos que nós usamos para retratar a verdade das Escrituras é a sua capacidade, a sua complexidade literária. Ninguém perderia tanto tempo escrevendo algo de forma tão complexa para ser uma mentira. Ou tem que ser muito gênio. Apesar que nós sabemos que a história de Gênesis, a história de Adão, ela está em diversas culturas, não só a nossa. No Alcorão trata sobre Adão e Eva. Os judeus também creem, existem também escritos babilônicos falando de um ser que ele come de um fruto do mar, aí é um pouco diferente este texto babilônico, e ele come isso e ele perde a vida eterna, e aí ele era um príncipe e ele recebe de um ser celestial essa fruta, ele é enganado e ele come. Mas por que isso, irmãos? Vejam que o irmão Rodrigo, ele está falando aqui de 3 histórias, de uma mesma história, em 3 culturas completamente diferentes. Dos babilônicos, a cultura judaica, a cultura cristã e a cultura dos islâmicos. Apesar que os judeus, os cristãos e os islâmicos, eles vêm da fé de um mesmo patriarca, que é Abraão. Amém? Mas nós temos um texto lá da Babilônia, de uma região completamente diferente, falando de algo parecido. Por quê? Porque, irmãos, a Gênesis ela foi um fato real. E quando houve a queda da Babilônia, os povos se espalharam. O que a palavra fala muito claramente, que foi modificado, foram os idiomas, e não os saberes, e não os conhecimentos. Então, aquelas pessoas, elas saíram com aqueles conhecimentos, elas saíram com aquela cultura, cada um foi para o seu lado, e cada povo começou a adaptar essa história conforme a sua realidade, conforme a sua sapiência, conforme a sua cultura e conforme os seus costumes. Mas a história é uma só, de um Deus verdadeiro que nos criou. Amém, irmãos? E a palavra nos ensina aqui que Adão, ao ser perguntado o motivo ao qual ele come do fruto da árvore, e não é maçã, não é figo, a palavra não fala, tá, irmãos? Não vamos perder tempo nestas genealogias bestas. Ele come o fruto, e Deus pergunta, e qual que é a resposta dele? Foi a mulher que o Senhor me deste. Irmãos, se tivesse um tema para essa palavra, nós gostaríamos de tratar de quem é a responsabilidade. Este seria o tema. De quem é a responsabilidade. Nós estamos passando por uma crise. Nós estamos saindo de um enclausuramento total e estamos passando para um enclausuramento parcial. Estamos aqui com diversos cuidados, com acessos limitados, porque nós estamos passando por uma crise. Nós temos um vírus que está realmente matando pessoas, está adoecendo pessoas, e ele sim necessita de alguns cuidados especiais, já está claro para todos. Mas essa crise não é só a doença. Essa crise ela nos expôs de maneira tão particular, e isso mexeu tanto comigo, porque aconteceu comigo também. Ela nos expôs a nossa falta de educação financeira, a nossa falta
de cuidados particulares, a nossa falta de hábitos de higiene. Verdade ou mentira? E ela também tem um viés político e ideológico, eu não vou entrar muito nesse assunto, que, aliás, prefiro não entrar nesse assunto, que vem prejudicando muita gente. E muitos de nós, irmãos, estamos colocando a culpa de problemas que nós já tínhamos antes na crise. O número de feminicídio, de violência doméstica, né, porque o homem também sofre violência doméstica, tem aumentado. Tem entrevistas de famosos que falam que está extremamente difícil o convívio. Por quê? Porque terceirizou a educação do filho. E aí, quando ela tem que assumir a responsabilidade, aquilo se torna um problema. E nós temos que entender aqui a posição de Adão. Adão se colocou na posição de vítima. E o que é vítima? Vítima é algo que sofre, vem do grego, né? Victus. Que sofre algo por culpa dela ou de outrem. Ou que é abatido, ou que é acometido, isso significa vítima. E o que Adão fez foi se vitimizar, ou seja, o ato de se fazer vítima. Ele virou para Deus, e a resposta que ele deveria ter dado era: Deus, eu comi a fruta. Ou quando Deus pergunta, você comeu o fruto? Ele devia responder, sim, Senhor, eu comi. Mas ele usou um suavizador e tirou a culpa dele. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, na cabeça dele, ele, naquele momento, ou ele quis dar uma mera desculpa, ou ele quis dizer, eu sou inocente e outro é culpado por mim. Só que as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus não teve meio termo. Teve cajado para Adão, teve cajado para Eva e teve cajado para a serpente. E na nossa vida também é assim, irmãos. Nós nos acostumamos a colocar no lugar de vítima para tudo. E aí o pastor Júlio, eu já usei Romanos, né, até para agradar o chefe, né? Romanos 5, ele falou que gosta, eu já pensei lá em casa, né? Nós tivemos um imprint, né, igual do filme do Crepúsculo. Está amarrado, viu, irmão? Aquele filme é muito ruim, né? Eu tive um imprint, aí falei, gosta de Romanos, eu falo Romanos, e eu ganho mais oportunidade de pregar, né, pastor? Eu ganho privilégio com o chefe aqui, né, irmãos? Tirando a brincadeira aqui, só para a gente não dormir, porque eu fui muito metódico no que eu fui dizendo, né? Nós estamos construindo uma história. Mas Adão, será que Adão passou pela mente dele, Deus vai me aliviar? Porque o pastor falou aqui de instinto de sobrevivência, não foi? Parece que nós combinamos, né? Eu ia falar disso. O bebê, quando está em casa, que ele está com fome, o que ele faz? Chora, e é o primeiro instinto de sobrevivência. E quando ele chora, o que a mãe faz? Colo. Uai, é leite, né? Não é assim que a mãe faz? E aí, na cabeça da criança, é o quê? Toda vez que eu choro, eu ganho comida. E a comida, além de ser subsistência, ela é um prêmio. E aí ele começa a fazer pirraça. E ele chora para tudo. O caçulinha é o mestre do choro. Porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Amém, irmãos? Eu não fui nem para a caçula servir, que eu tive irmã gêmea, né? Então, como ele era mulher, ele não ganhava e eu não. Amém? E aí, irmãos, nós vamos fazendo isso o resto das nossas vidas. Para ver o poder do choro lá em casa, os meninos estão brincando. Dependendo do jeito que o Theo chora, ela já fala, Laura, o que você fez com o menino? Porque ele já sabe o jeito que ele chora quando ela bate nele. Ou quando faz alguma coisa que ele não gosta. Theo, pode ser que você está com fome. Até o sono. Vai dormir que você está com sono. Ela sabe pelo choro. Para mim é medo tudo choro, mas ela sabe. E ele já aprendeu que o choro ganha. Porque nós aprendemos que o choro ganha. Só que isso só funciona, irmãos, na infância. Isso só funciona com a mãe. Se não forem relacionamentos abusivos, que tem pessoas que elas usam de se vitimizar para coagir a outra, o mundo não se importa com o seu choro. Desculpa a franqueza e a dureza da palavra. Alguém que usa LinkedIn? LinkedIn ela é uma rede social, mas ela é de cunho profissional. Quem está estudando, quem trabalha no mercado, eu sugiro que usem, que são de conexões profissionais. Uma pessoa colocou aqui, estou desempregado, tenho mãe doente, 3 filhos.
Sabe quem vai ficar com dó dele, irmãos? No mercado? Ninguém. E a vida é assim. E a vida bate. E a vida bate pesada. A única instituição que está sendo criticada pelo retorno nessa pandemia é a igreja. Como os irmãos sabem, eu moro lá no bairro Morada do Sol, do outro extremo da cidade. Os bares todos estão cheios. Ninguém está utilizando máscara. Não vi, por isso que eu não vou afirmar se teve alguma restrição de quantidade de pessoas, mas estavam cheios. E aí quem acompanhou em redes sociais, como que as igrejas foram penalizadas pela sociedade por estar aberta. E os pastores viraram ladrões, e nós membros viramos tolos, enganados e bobos, porque é assim que o mundo faz. Ele quer nos diminuir o tempo inteiro. Voltando, irmãos. Ser vítima é cômodo. O que Adão quis fazer é muito fácil. Acontece um problema, eu jogo sempre a culpa a alguém. Eu não sei se alguém conhece assim, não levanta a mão, não pensa em ninguém, pensa em você, tá, irmãos? Tudo que você fala com ela, ela está mais doente, ela está passando mais mal, o problema dela é mais grave. E eu poderia estar aqui, irmãos, ministrando uma palavra de bênção. Eu poderia estar aqui falando da vitória. Eu poderia estar aqui falando diversas outras coisas. Mas se nós não termos um senso de realidade, nós não vamos conseguir sair. Nós não vamos conseguir reagir. A posição de vítima no mundo não cabe. Se a igreja de Atos dos Apóstolos, se a igreja das Epístolas se colocasse de vítima, o Império Romano tinha acabado com ela. Se os reformados não se tivessem colocado na posição de vítima, eles teriam sido massacrados. E nós temos que tomar um choque de realidade. Nós temos que tomar um choque para acordar. Nós íamos arrastando na forma que nós conduzíamos o nosso evangelho, que nós conduzíamos a palavra de Deus, que nós conduzíamos a vida no altar. E aí, irmãos, eu não quero falar para todos, estou falando principalmente para mim. E quem puder escrever nas suas Bíblias, escrevam: a responsabilidade é minha. Fugir da responsabilidade não eximou Adão da culpa. E por causa dele a morte entrou no mundo. Está claro isso, irmãos? Nós devemos abandonar os nossos delírios de grandeza, a nossa arrogância, e realmente entender em quem nós devemos confiar. Já está claro também que nós não devemos, irmãos, depender das coisas deste mundo, sabe por quê? Em crises, empregos se vão. Em crise, clientes nos abandonam. Em crise, fornecedores param de servir. Em crise, credores param de nos pagar. Amém? Em crise, governos querem ganhar dinheiro, porque vai ter eleição. Então, irmãos, a nossa subsistência, a nossa dependência tem que estar no Senhor. E é essa a reflexão que nós estamos querendo abordar nesta noite. Ao contrário, está no Evangelho de Lucas, Jesus ele assumiu a responsabilidade. Por mais que era um fardo pesado. Vai ter hematidrose, irmãos? Vai. O que é hematidrose? É transpirar sangue e suor, de pânico, de metabolismo acelerando, de estresse.
Amém, irmãos? Mas Cristo, ele assumiu. Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E assim deve ser as nossas vidas. Amém, irmãos? Nós temos que ter prudência, nós temos que ter inteligência. Nós não devemos permitir nos manipular. Um vírus, algo minúsculo, matou mais de 400 mil pessoas no mundo. E aí, irmãos, nos derrubou. E aí colocou todo mundo em pânico. Todos nós, inclusive o irmão Rodrigo. Foi lido aqui pelo Everton. Meu amigo também, tive lá um choque de pensamento com ele, ele lê em Filipenses 2. Quando Jesus assumiu a sua responsabilidade, ele teve seu nome colocado acima de todo nome. Aleluia, irmãos. Que nós possamos, em nome de Jesus, assumir as nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis. Tem um termo que deveria se aplicar nas nossas vidas, que é o mimizômetro zero. Zero mimimi, zero desculpa. Exemplo simples, irmãos. O irmão Rodrigo fez um cronograma, eu coloquei meu relógio para despertar às 5 horas da manhã, porque eu vou estudar e eu sou atleta, eu vou pegar meu cachorro e eu vou caminhar. Só que fez muito frio, irmãos. Você acha que eu fui caminhar, irmãos? O despertador só serviu para me acordar cedo. Amém? E para a esposa xingar. Por quê? E a desculpa, sabe qual que foi a minha desculpa? Está muito frio, está escuro. Vou ficar saindo nessa crise, né? Tem vírus, né? Desculpa minha. Eu coloquei uma desculpa. Eu sei que essa palavra dói. Tirar as desculpas e abandonar as desculpas dói, porque nos confronta. Deixar de dar as desculpas e falar, eu sou responsável, dói. É igual arrepender-se. É igual pedir perdão. Dói. Dói. É difícil? Extremamente difícil. Nós somos tão especialistas em dar desculpas que nós damos desculpas para nós e para os outros. O menino faz bagunça, tadinho, mas ele é tão pequenininho. Não, ele é bagunceiro, o nome é esse. Então nós vamos colocando panos quentes. O reflexo das nossas vidas, ele está pautado única e exclusivamente nas nossas atitudes. Que nós possamos, em nome de Jesus, e eu estou sendo extremamente redundante, porque isso é questão de sobrevivência, abandonemos a posição de vítimas. Não existe vítima. Na nossa vida só tem 2 caminhos. Um caminho de perdição e um caminho de salvação. Na hora que abrir-se os livros da vida, não vai adiantar dar desculpa. Não, mas eu fui pobre. Não, mas eu passei fome. Não, mas eu fui enganado. Não haverá desculpas. Não tem tempo para desculpas. Irmãos, nós não herdamos nada de útil de Adão. O que nós conseguimos foi o pecado. E a contratação que traz em Romanos 5, ela é óbvia. Quando ela fala de vida e de morte, de obediência e desobediência, de condenação e de justificação. E aí, irmãos, parece ser um fardo muito pesado, porque nós por sozinhos, nós por si só, nós não conseguiríamos nunca sermos salvos, nós sabemos disso. A salvação não vem por obras, já foi falado aqui.
Salvação é pela graça. Nós somos justificados, ou seja, Jesus Cristo, Ele se entregou, Ele morreu e levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas debilidades, os nossos problemas. Ele morreu para nos salvar. Existem N promessas na Bíblia, mas essas são as principais. Dentro deste paralelo, irmãos, de vida e morte, o cristão tem que escolher onde que ele vai estar. E aí, irmãos, nós temos que viver conforme padrões. Ou nós vivemos conforme os padrões de Deus, ou nós vivemos conforme os padrões do mundo. Irmãos, nós devemos deixar a síndrome de Gabriela. Alguém já ouviu falar na síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, e eu morri assim, Gabriela. É uma música, né? Se nós acharmos que nós não podemos mudar, tem alguma falha na obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós não conseguimos mudar, se nós não conseguimos nos aperfeiçoar, nós não temos o fruto de Espírito nas nossas vidas. E aí, dom de Deus, irmãos, esquece. Mas, irmãos, essa palavra também é uma palavra para confortar os nossos corações. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos a armadura de Deus. O capacete da salvação. A couraça da justiça. O escudo da fé. A espada da verdade e a sandália do Evangelho. O fruto do Espírito, o amor, a alegria e a paz, a bondade, a fidelidade, a delicadeza, a humildade e o domínio próprio. Para que nós possamos ter, irmãos, isso na nossa vida, para que nós possamos escapar da condenação vindoura. A paciência, irmãos, é para que nós possamos, pelo nome de Jesus, saber passar por atribuições. A palavra de Deus não vem escrita em lugar algum que nós não passaremos por prova. Inclusive, a palavra fala que neste mundo nós teríamos aflições. E aí, quando nós entendermos isso, que nós entendemos os nossos lugares de servos, que nós entendemos os nossos lugares de filhos, aí sim a palavra de Deus vai entrando no nosso coração, a regeneração vem nos transformando e nos remodelando para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. E aí as promessas de Deus, elas vêm se revelando nas nossas vidas de maneira automática. E quando, irmãos, nós nos confrontamos, a nossa mente vai mudando. Se eu só enxergo o problema, eu sou vítima. Irmãos, o que está acontecendo? Você está passando uma crise? Não, eu sou vítima. Não, quando você começa a falar, eu não aceito vítima, para cristão, para servo de Deus, não tem crise, você vai começar a pensar em alternativas para mudar a sua vida, para mudar a sua história. A diferença básica de Adão e Cristo, irmãos, foi assumir a responsabilidade. E aí estou falando aqui dentro da nossa conjectura, amém, irmãos? O sangue de Cristo, ele vem para nos alcançar. A determinação está no nosso coração dada por Deus. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós. Que essa esperança possa estar totalmente alicerçada e pautada pelo sangue de Jesus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Graças a Deus. Gostaria, assim, de estar encerrando a ministração desta noite. Aleluias. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai. Pai querido, pelo santo nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Sim, meu Pai, nós estamos aqui em um propósito de não mais nos vitimizarmos. Sim, meu Pai, palavras que acusem aos outros, que acusem até o Senhor, não entrarão mais nas nossas bocas.
Nós agora estamos nos tornando responsáveis da nossa história. Sim, sob a tua vontade, sob a tua destra, contando com a sua proteção. Sim, meu Pai, revisando com a tua armadura. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, que teu fruto possa estar nos nossos corações e no nosso caráter. Sim, modela caráter nesta noite. Traga uma igreja quente. Uma igreja, Senhor, que faça, meu Pai, a tua vontade. Que leve, Senhor, a tua palavra. Sim, meu Pai, que esta palavra de deixar de vitimizar, porque quem se vitimiza, Senhor, ele acaba que acusa. Isso está destruindo casamentos e relacionamentos, meu Pai. Sim, meu Pai, venha sarar nas nossas feridas. Venha sarar a nossa alma. É que te pedimos, Senhor, e agradecemos pelo santo sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus. Uma salva do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma coisa peço. Ajuda aí, cara. Os irmãos, vamos cantar, irmãos, de pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu a buscarei. É o preto. Os pés estejam em tua casa. Quem pode adorar? Para sempre, para sempre, seu amor me sustenta. O amor de Deus tem te sustentado nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Sustenta, Senhor. Aleluia, o amor de Deus tem te sustentado. A mão de Deus tem alcançado você. Aleluias, aleluias. Você tem sido sustentado pela graça de Deus. Você tem sido sustentado pela misericórdia de Deus. Aleluia, o amor de Deus te trouxe até aqui. A presença de Deus tem estado com você todos os dias. Aleluia. Diga, igreja, tua graça. Tua graça me basta. Senhor. Senhor. Cante, tua presença me sustenta. Tua presença